Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal. Tem uma coisa entre tantas que está me preocupando bastante nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Já faz algumas rodadas, mas especificamente agora, se a gente olhar que faltam 5 jogos para terminar o ano. Eu venho dizendo, o Grêmio está vivendo um clima de fim de festa, só que não teve festa. Não tem motivo para ter esse desleixo. A comissão técnica do Grêmio está sofrendo um desmanche de algum tempo. O Alexandre Mendes foi afastado, nada foi explicado, o problema que ele tinha lá, o jurídico, já foi resolvido, mesmo assim ele não voltou, embora ele esteja em Porto Alegre, eu quero falar sobre isso. O Vitor Hugo Signorelli, para quem não conhece, ele é considerado atualmente um observador técnico. É o cara que vai analisar adversários, que vai trazer destaques de adversários para trazer para o treinador principal, que é o Renato. Pois ele, que também é preparador de goleiros, aceitou o convite de um clube do interior do Rio de Janeiro. Ele está trocando o Grêmio pelo Boa Vista do Rio de Janeiro para ser preparador de goleiros, faltando 5 jogos. Tá meio estranho isso. O que está acontecendo? Que desleixo e que melancolia. Como é que vai se trabalhar o vestiário do Grêmio nessa situação? Mas eu anotei algumas coisas aqui e eu quero explicar para vocês o que está acontecendo e os indícios de, a cada dia que passa, incertezas. Mas eu vou explicar melhor isso. Já aproveita, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo eu quero te falar da Zapay. Eu tenho falado muito na questão da Zapay. Aliás, está aqui ó, na descrição do vídeo, clica no link, tu baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, utiliza o cupom BAGÉ20 que tu tem vantagens lá. Eu costumo dizer isso e às vezes eu foco muito na questão de, pô, tu tá com uma multa em atraso, tu perdeu o teu licenciamento, teu prazo de licenciamento, perdeu o teu prazo de PVA. Cara, tu sabia que tem muito mais coisas que te levam a ter uma preocupação com a regularização do teu veículo. Vou te dar um exemplo prático. O teu veículo pode estar em dívida ativa e tu não sabe. O teu veículo pode ter uma suspeita de clonagem e tu não sabe. Então não perde tempo, para que tu possa ficar tranquilo. Descrição do vídeo, clica no link. Baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Se tu tiver que pagar qualquer pendência, usa o cupom BAGÉ20, porque tu consegue parcelar tudo em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda ganha 20% de abatimento nas tuas taxas de cartão. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay e utiliza o cupom BAGÉ20. Eu estava anotando aqui, o Grêmio trouxe o James Freitas, né, de volta há alguns meses para ser o auxiliar técnico do clube, do Grêmio, né? Porque o Renato saindo, e a cada dia que passa, uma hora tem indício que o Renato fica, daqui a pouco tem indício que o Renato vai embora, eu particularmente não sei mais o que pensar. Mas o Renato saindo, ele leva junto toda a comissão técnica, porque a comissão técnica é contratada pelo Renato. Aliás, já tinha saído o Heverson Pimentel, preparador físico do Grêmio, que hoje está no Corinthians, e desde então se puxou o profissional que já estava dentro do clube e que praticamente o torcedor não conhece. Mas foi o que o Renato quis fazer, o Renato não quis trazer um outro profissional. Tudo bem, o James Freitas foi contratado para que pudesse, no caso, teve um momento que o Grêmio chegou a pensar que o Renato pudesse pedir para sair. E aí o Grêmio já se protegeu trazendo o James Freitas. Se o Renato pedisse para sair, o Grêmio não seria pego de supetão, né, ou de surpresa, numa saída do Renato de repente, e assumiria o James Freitas. Mas eu quero falar de 2 profissionais. O Alexandre Mendes, que é o braço direito do Renato, né, conhecido como Gabeira. O Alexandre Mendes, ele foi acusado de um suposto caso de violência doméstica, né? Ele foi acusado, todo mundo sabe. O Grêmio, para se precaver, foi lá e definiu o afastamento do Alexandre Mendes. Olha, até que o Alexandre Mendes resolva os problemas pessoais dele, ele está afastado do Grêmio. Tá bom. Ele foi lá, resolveu. Esse processo de suposta violência doméstica foi inclusive arquivado, tá tudo certo com a vida do Alexandre Mendes. Só que já faz algum tempo que ele está em Porto Alegre, mas ele não retornou para trabalhar no Grêmio. Isso tinha que ser explicado. Porque a gente está falando de um profissional contratado pelo Grêmio e mais de um profissional que todo mundo diz que é o braço direito do Renato. E que teve um momento aí que parte da torcida dizia até que quem comandava o time, quem escalava o time no momento que dava certo, era o Alexandre Mendes. Ah, se tem lenda, se não tem nisso, isso é uma outra discussão. Mas o Alexandre Mendes voltou a Porto Alegre, mas ele não foi reintegrado ao Grêmio. Vitor Hugo Signorelli, preparador de goleiros, trabalha já na comissão técnica. O Renato buscou ele da última vez para que ele voltasse para o Grêmio agora, já nessa passagem. Ele aceitou uma proposta do Boa Vista, que é um clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Carioca, mas nem sei que divisão está do futebol brasileiro. Boa Vista que manda seus jogos em Saquarema, região de litoral do Rio de Janeiro.
Só que me chama muito a atenção. Pô, se o cara quer ser muito preparador de goleiros, poxa, ele poderia, quem sabe, começar numa próxima temporada no próprio Grêmio ou ir para o Boa Vista na próxima temporada. Cara, ele largou agora. Tem 5 jogos do Grêmio ainda na temporada e ele já vai imediatamente para o Boa Vista, já foi anunciado tudo isso. Quer dizer, o que acontece? Que fim de festa é esse que tá sendo proposto no Grêmio se o Grêmio não tem festa nenhuma? E aí eu passo naquela incerteza que eu estou vivendo e divido com vocês o tempo inteiro, a gente fica numa dúvida maior ainda, que é a seguinte: mas vem cá, esse reflexo no meu óculos é da iluminação aqui, tá? Não virei um extraterrestre. A gente fica pensando assim, tá, mas o que pode estar acontecendo no Grêmio? Porque os boleiros estão sentindo isso. Os caras trabalhavam lá com todo mundo, daqui a pouco o Alexandre não tá, o Vitor Hugo tá indo embora, o Renato não tá tão afim assim. Vocês lembram quando eu citei, e eu até quero agradecer porque sei que o Pedro Ernesto Denardim, eu amo o Pedro Ernesto, né? O Pedro, ele citou isso no Sala de Redação de ontem, quinta-feira, que ele viu lá no meu Instagram a postagem, eu contando, né? Poxa, o Grêmio é amassado pelo Palmeiras na sexta-feira, aí tu vai no Instagram do Renato no sábado, ele tá agradecendo o Abel Ferreira, aí tu vai no Instagram do Renato no outro dia, ele tá jogando futevôlei, e era um direito dele porque era folga, mas isso mostra um descolamento da realidade. Eu tô batendo muito nessa tecla, hein? O Grêmio desconectou do seu torcedor e, ao que tudo leva a crer, o Renato desconectou do time. Só que nós ainda temos 5 jogos e nós ainda temos que fazer pelo menos mais 4, 5, quem sabe 6 pontos para não ter nenhuma dor de cabeça. Então tem muita coisa em jogo ainda e a gente olha para o Grêmio e, pela percepção de tudo, o cara trocar o Grêmio pelo Boa Vista para mudar de função, sabe? Claro, pode ser assim, é um indício que o Renato não vai ficar. A todo momento surge um novo indício, né? Que o Renato fica ou que o Renato não fica. Eu, particularmente, as informações que eu tenho buscado, se eu tivesse o nome de quem chega, tanto que eu cheguei a acreditar que o Renato pudesse ficar. E não sei se ele vai ficar ou não. Mas esse clima de desleixo, esse clima de desmanche do Grêmio, sabe? Meio assim, é fim de feira. O Renato está a todo momento subindo garotos. Se o Grêmio conseguir, tomara que consiga o mais rápido possível, estabelecer essa quantidade mínima de pontos para não correr risco de rebaixamento, eu tenho certeza que o Renato vai começar a dar folga de férias para todo mundo e vai empilhar os garotos da base. E tomara que não frite ninguém, né? Mas eu tô achando estranho. Para mim é um fim de festa, sem festa nenhuma. Mas eu gostaria de saber o que tu pensa aí do outro lado. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.